Respeito. Provavelmente você já ouviu essa frase ou falou: respeito é bom e eu exijo, ou me respeite. Eu quero falar um pouco sobre essa dívida que já nasce conosco, a dívida do respeito. Desejo encontrar todos com saúde, alegria, na paz de Jesus. Então, você que já conhece o canal ou não conhece, aproveite, dá o teu gostei, dá o teu positivo aí. Se não é inscrito, inscreva-se. E vamos continuar então agora falando sobre respeito. Respeito é algo que aborrece muito as pessoas que são desrespeitadas. É claro que nós vivemos numa época de irreverência, de falta de respeito, de falta de educação, muitas vezes, por parte de algumas pessoas. Mas o que é respeito? Respeito é o sentimento que deve ser motivado primeiramente por obediência. Obediência a leis, obediência a autoridades, obediência a princípios espirituais. Do latim, respectus, tem um sentido de olhar outra vez. Aí cai por terra aquele ditado: a primeira impressão é a que fica. O respeito exige olhar com cuidado ao nosso redor, para as pessoas, para a quem devemos respeito, honra e obediência. Então, você já gritou, quem sabe hoje aí, mais respeito, ou me respeite? Isso é muito comum dentro dos lares. Nós nascemos endividados com a dívida do respeito. Iremos até o fim pagando essa dívida, até que nos encontremos com Deus. Mas a dívida maior já está paga. Jesus pagou lá na cruz o preço da salvação por todos nós. Então, vamos lidar um pouquinho com essa dívida do respeito. Eu quero pegar somente uma porção da Bíblia, do apóstolo Paulo aos Romanos 13, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo ele dá uma série de preceitos quanto à obediência a todo o contexto da vida diária das pessoas. E nos versículos 7 e 8 ele diz assim: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Que palavra poderosa essa do apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Pagai a todos o que lhe é devido. Então, nós temos uma dívida a quem? A todos. Hoje não quero abordar a questão do tributo, a questão do imposto. Eu quero abordar só a questão do respeito e da honra, que são similares. Então, nós devemos a todos. Não importa a nacionalidade da pessoa, não importa o credo da pessoa, não importa as opções, as preferências das pessoas, nós devemos respeito à humanidade em geral. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem respeito, respeito. Claro que tem níveis na escala do respeito. Na área familiar, na área escolar, na área da vida social, na área religiosa. Enfim,
o respeito ele está presente e necessário em todos os níveis do nosso convívio. Relacionamentos interpessoais exige esse tributo do respeito para que tudo vá bem. Sem respeito é o caos. Tudo vira bagunça. Então, vamos lá. Precisamos tributar o respeito a todos. Respeitar não é necessariamente concordar com isso, com aquilo que as pessoas praticam, mas devemos respeitar o ser humano, devemos respeitar a natureza, devemos respeitar os animais. Respeito. Olhar outra vez. Precisamos estar sempre atentos ao nosso redor para vivermos desta maneira, praticando o respeito. E nós somos chamados para sermos exemplos uns para os outros, exemplo para os mais novos, exemplo para os mais velhos, exemplo. Nós temos que ser, temos que oferecer, respeitando. E é claro, sendo respeitados, principalmente. Principalmente porque não adianta eu só respeitar e não exigir respeito. Respeito deve ser exigido. Costumo dizer que poder recebido e não exercitado é poder usurpado. E nós temos a dívida do respeito, mas também temos o crédito do respeito. Não podemos esquecer disso. Ninguém foi feito para ser capacho dos outros, ser tapetinho dos outros. Então, precisamos, muitas vezes, impor, não na força, mas com autoridade emocional, autoridade intelectual, autoridade no diálogo, a questão do respeito. Nós precisamos, então, aprender a lidar diariamente. Isso começa lá na vida, bem durante a infância ainda. Alguns pais são mais jeitosos para impor respeito, outros são, às vezes, despreparados ou até agressivos. Então, respeito. E olha, o mundo vai mal hoje. As pessoas se matam facilmente, se agridem facilmente, países se agridem, guerras estão acontecendo para todos os lados, porque as pessoas não respeitam mais. Não respeitam pessoas, não respeitam leis municipais, leis estaduais, leis federais, leis internacionais. E quando não há respeito, se estabelece o quê? O conflito, a guerra. Então nós somos devedores do respeito mesmo em todos os sentidos. E precisamos praticar, estarmos diariamente quitando, pagando essa dívida do respeito. E respeitar e muitas vezes abrirmos mão daquilo que achamos que é exclusividade nossa. Mas quando há respeito, passa a haver convívio, passa a haver dignidade entre as pessoas, passa a ser exercido o amor, que é o versículo seguinte, o versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então precisamos estar sempre quitando todas as nossas dívidas, e quitando as nossas dívidas em todos os sentidos, o respeito e a honra, também estaremos quitando a dívida do amor. E o amor é uma dívida também que deve ser paga sempre, diariamente, até o fim das nossas vidas. E ele afirma bem, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lei maior é a lei do amor, o apóstolo Paulo coloca aqui, e é muito clara. Nos evangelhos também fica muito claro isso, o Senhor Jesus deixou muito claro isso.
Porque se a pessoa cumpre a lei do amor, facilmente vai cumprir todas as demais leis. Facilmente vai cumprir a lei do respeito. Então, respeito. Quando alguém levantar o dedo e falar, respeitem, é muito comum isso. Então é hora de prestarmos atenção. Qual a razão desse alerta? E nós, principalmente quando ocupamos cargos de liderança na família e fora da família, na sociedade, muitas vezes nós temos que levantar o dedo e dizer, olha aqui, moçada, respeitem. Olha aqui, pessoal, respeitem. Por isso, por isso, por isso, por isso. Senão, fica difícil o diálogo. Nós precisamos estar muitas vezes alertando e muitas vezes sendo alertados quanto ao respeito. Então fica essa palavra sobre o respeito. O respeito não é por nada que o sentido respectus é de olhar outra vez, dar um segundo olhar. Então nós precisamos estar dando essa olhada cuidadosa para vivermos assim, respeitando e quebrando toda essa irreverência, essa falta de respeito que existe na sociedade de hoje. As pessoas não têm mais respeito aos princípios religiosos. O Brasil, que é um país predominantemente cristão, fala assim 80% do povo ser cristão, e nem os princípios cristãos muita gente não está mais respeitando, até aqueles que se dizem ser cristãos. Então, o respeito ele precisa ser restaurado dentro das casas, dentro das famílias, dentro das escolas, enfim, dentro da sociedade humana de uma maneira geral. Ore com a tua família, ore com outras famílias sobre este assunto. É um assunto urgente, a questão do respeito. E essa palavra é para você refletir e também para chamar outras pessoas para que estejam refletindo sobre este tema, tão abandonado hoje em dia, tão menosprezado hoje em dia. Dê o teu gostei aí, inscreva-se se você não é inscrito, convide outras pessoas para estar se inscrevendo também no canal, e assim esses temas vão sendo cada vez mais divulgados, estes temas que são tão importantes na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão sobre um assunto muito abrangente, que exigiria horas e horas de palestra, Senhor, mas esse pouco que o Senhor nos dá seja o suficiente para abrir o entendimento de muitas pessoas, Senhor, seja o suficiente para restaurar, quem sabe, relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, prepara para que as tuas riquezas se estabeleçam em cada vida, em cada família, no Brasil em geral, Senhor. Se conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.